Oi gente, começando mais um vídeo aqui pra vocês. Pra quem não me conhece, eu sou a Mari Sanches. Já entra aqui no meu canal e se inscreve. Deixa seu like neste vídeo e nos outros também. E vou deixar meu Instagram aqui pra vocês me seguirem lá também, tá? Bom, esse vídeo ele é baseado em algumas perguntas que o pessoal me mandou lá no Instagram. Então assim, eu vou falando pra vocês como que eu descobri o APLV e vou respondendo as perguntas. Inclusive perguntaram, uma das primeiras perguntas que eu vou colocar aqui foi: como vocês descobriram e quais são os sintomas? Eu acho essa pergunta muito relevante pra quem é pai, pra quem é mãe de bebê novinho, né? E pra quem tá grávida também é bom já ficar por dentro. Então eu vou contar pra vocês como é que a gente descobriu e qual foi o sintoma que ela teve, né? Porque, na verdade, assim, eu vou contar aqui pra vocês quais foram os sintomas que ela teve. Eu sei que a APLV tem muitos outros sintomas que ela não teve. Então essa experiência é nossa, tá? Vou deixar bem claro aqui que se você tá com alguma dúvida, procura um pediatra, gastropediatra, na verdade, né? Que é quem acompanha essa questão do bebê, da alergia à APLV, né? Alergia à proteína do leite de vaca. A PLV é isso que significa PLV, alergia à proteína do leite de vaca. Então se você tem dúvida, né, se seu filho tá com a PLV, procura um especialista, tá? Porque aqui eu vou contar a minha experiência, a experiência que nós tivemos aqui em casa com a nossa bebê. Então vou começar já falando que nós tivemos o diagnóstico tardio. Ela teve o diagnóstico fechado de APLV com 5 meses, tá? Mas os sintomas ela já apresentou desde o primeiro mês, eu vou falar pra vocês. No final do primeiro mês ela teve sangramento, né, nas fezes. E antes dela ter esse sangramento, ela já estava com bastante dor abdominal. Ela tava bem enjoadinha assim no dia, sabe? Daí eu fiquei preocupada, né, lógico. Aí eu liguei pro posto, liguei pro pediatra e ela falou que pode ficar tranquila, não teve febre, tinha parado já, né? Não teve mais, foi só uma vezinha só, assim, acabou. Aí uma semana depois desse ocorrido eu tive consulta, conversei com a pediatra novamente e ela falou assim: olha, não é a PLV, porque a PLV geralmente o bebê tem a primeiro episódio de sangue e continua, né? Se for a PLV era pra continuar, mas como não continuou, ela descartou. Porém, ela sempre tinha as dores abdominal, né? Que sempre vinha mais à noite. Mas é aquilo, eu não sou, né, na verdade, de tomar leite todo dia. Eu consumi uma coisa ou outra, tipo manteiga, pão com manteiga. Eu consumo pouco leite, né? Nas coisas que eu consumia, na verdade, mais pra frente eu descobri que não, né? Eu consumia bastante. Mas enfim, leite, vai leite lá, então tava fazendo mal pra ela, mas eu não sabia por quê. Eu consumia, por exemplo, um pão com queijo hoje, só 3 dias depois que ela ia ter aquele sintoma mais forte de dor abdominal. Só tinha aquele sintoma mais grave quando eu consumia uma grande quantidade de coisas com leite. Como, por exemplo, uma sobremesa que vai creme de leite, leite condensado, um mingau de aveia, né? Inclusive, quando ela teve o segundo episódio de sangramento, foi quando eu comi um prato, assim, de mingau de aveia, né? Na época, gente, eu tava com 2 meses de pós-parto, né? Vocês sabem a fome que eu tava. E eu fiz um mingau de aveia, né? Porque sustenta bastante. Então ela mamava bastante também, né? Pra resumir, né? Ela teve sintomas de APLV através do meu leite, porque ela em si nunca tinha tomado fórmula, né? De leite. Então ela teve a reação através do meu leite, né? Então esse primeiro episódio de sangue nas fezes ela teve no primeiro mês e sempre demorava pra ela ter outros episódios, sabe? Ela tinha um hoje, daqui 15 dias ela tinha outro episódio, e daqui 15 dias ela tinha outro. Então assim, não era sempre aquele sangramento, sabe? E as dores abdominal também. Ela tinha essas crises quase sempre, né? Na verdade, a gente achava que era cólica, né? Porque tá na fase, né, do bebê ter cólica também, né? Do primeiro ao terceiro mês. É praticamente as fases das cólicas, né? Daí foi aproximando o terceiro mês, a gente pensou: ah, vai parar as cólicas da neném, né? E não parou, né? Porque na verdade não era cólica, era... né? Na verdade era cólica, só que era uma cólica mais intestinal, uma dor abdominal, né? Na verdade, não era cólica do recém-nascido, era uma cólica mais intensa da alergia, né? Então passou o terceiro mês e ela teve outras crises. Então assim, a pediatra pedia pra eu evitar o leite, e eu evitava, e depois eu voltava. Evitava assim, né? Eu não consumia todos os dias, mas numa festa eu comia um bolo, eu consumia às vezes um pão com manteiga, que eu falei pra vocês, ou um pão com queijo, mas não era todos os dias, sabe? Então isso pra mim já era evitar. E ela continuava tendo as cólicas, né? E daí, num belo dia, ela tava com 5 meses já, né? Nesse vai e vem de cólica, sangramento, para. Ela tava com 5 meses já. Ela teve uma crise muito intensa, né? De alergia, que foi quando ela ficou com o intestino solto durante 8 dias. E nesses 8 dias teve sangramento. E no terceiro dia, né, que ela tava com essa crise, então a gente levou ela pro hospital. Ela foi atendida por uma pediatra. E essa pediatra já deu encaminhamento para uma gastropediatra e já marcou uma consulta pra gente no dia seguinte. Porque a gente foi no final de semana, né? Então, na segunda-feira, a gente já levou ela na consulta da gastropediatra pra ela ter uma avaliação, né? Enfim, aí a gente foi, né, na consulta no dia seguinte, né, na gastropediatra que ela tinha encaminhado.
e a pediatra examinou ela, viu que ela tava com uma assadura também bem intensa, e nada que eu passava na assadura, eu até comentei com a pediatra no dia, nada que eu passava melhorava. Eu passei vários tipos de pomada, passei até óleo vegetal, né, caseiro, azeite, óleo de coco, e nada melhorava. Daí ela nem fez nenhum tipo de exame, não pediu também nenhum tipo de exame. Ela falou assim, olha, eu não preciso pedir nenhum tipo de exame, eu vou furar a sua neném à toa, porque você vai ficar sem leite. Aí quando ela falou assim, eu já falei assim, tá, mas eu já fiquei alguns dias, eu já retruquei, né, ô mania. Já retruquei ela e falei assim, já fiquei sem leite já alguns dias. Ela, mas não é alguns dias, você vai ter que ficar sem leite por vários meses, sem nada de leite. Você não vai poder consumir nada, nem aqueles traços de leite, você vai ficar sem zero. Então você vai ter que, a partir de agora, ler os rótulos das fraldas, dos lenços, dos produtos de limpeza. Também só de lembrar, assim, da cena, eu falei assim, gente, quanta coisa que tem leite e a gente não faz nem ideia. Sério? Então, assim, eu falo que foi muito bom eu ter tido essa consulta com ela, porque ela abriu os meus olhos pra poder fazer as coisas certas, né? Eu cheguei em casa, né, daquele jeito, né, sem chão, sem saber o que fazer, fiquei extremamente perdida. Bom, então, respondendo a pergunta aqui, depois eu continuo falando, como que a gente descobriu? Com a crise dela, né, que ela teve uma crise muito intensa, então a gente teve que levar ela ao hospital, e graças a essa consulta, né, com a pediatra de lá do plantão. E quais foram os sintomas? Foram esses sintomas que ela teve, que foi a dor abdominal e sangramento nas fezes. Bom, vou colocar aqui então agora como segunda pergunta, qual a maior dificuldade? Que é pra já dar continuidade ao que eu tava falando. A dificuldade maior foi quando eu descobri, porque eu realmente fiquei sem chão, eu fiquei assim, o que eu vou fazer agora? O que eu vou comer? Sabe, a gente fica muito perdido. Então se você está aqui no meu vídeo porque você também tá perdida, calma. Calma que vai dar tudo certo. É mais fácil do que a gente imagina, é mais fácil do que a gente coloca na nossa cabeça, tá bom? Então fique calmo, primeiro de tudo. Se acalma. E foi isso que eu fiz, gente. Eu tentei me acalmar ao máximo e aceitar essa situação, aceitar essa nova fase da nossa vida, né? E assim, não foi fácil aceitar, mas eu tentei fazer o máximo pra que tudo desse certo. Eu cheguei em casa, já li todos os rótulos, né, dos produtos que eu consumia, né? Porque no caso eu consumia as coisas, ela só era amamentada, né? Das fraldas, dos lenços. Tive que retirar muita coisa da minha alimentação. E muita coisa que a gente pensa, gente, que não tem leite e tem. Umas coisas assim, muito absurdo. Vou dar um exemplo aqui, o miojo, né? Às vezes eu vou fazer um miojinho pra mim, né, gente? Quem não gosta de miojo? E o miojo, tem muito miojo, gente, que tem leite. Poxa vida, poxa. Aí eu tinha que consumir aqueles que não tem, né? Mas a maioria deles tem o traço, né, de leite, né? Bom, a próxima pergunta aqui é sugestões de alimentos fáceis. No primeiro mês, eu tirei tudo que era de leite, né? As coisas que estavam escritas assim, pode conter traços de leite. Isso eu também tirei, tá? Então, no primeiro mês foi bem difícil, né? A questão da aceitação, a questão da adaptação. Gente, vou tentar terminar que a neném acordou. Eu vou tentar terminar aqui com vocês, com ela aqui no quarto, junto comigo. Então, eu tava falando sobre o primeiro mês, né, que eu fiquei total sem leite. E no segundo mês eu consegui introduzir os alimentos com traços de leite, né. Bom, mas resumindo aqui pra vocês, respondendo a pergunta que fizeram aqui, sugestões de alimentos fáceis, né. Uma alimentação muito fácil pra você, gente, descarta industrializados. Eu sei que industrializado, ele facilita muito o nosso dia a dia, né. Mas pra quem tá começando uma dieta, gente, pra PLV, é muito importante mesmo ter uma alimentação saudável, mais saudável, né? E também descartar realmente todos os traços de leite, né, que tem no alimento. Então, assim, sugestão fácil de alimentos pra vocês, que tá começando, pra não se perder, começa com alimentos naturais, fruta, uma panqueca que você... coisas caseiras mesmo que você faz, sabe? Que aí é garantido que não vai ter o leite. Bom, então respondida aí a pergunta de sugestões de alimentos fáceis, né? Fuja dos industrializados. Não tente substituir o leite por leite vegetal. E aí você vai lá colocar o seu café com leite vegetal e não vai ficar a mesma coisa. Ai, gente. Então, assim, você querer substituir o leite, né, normal de vaca por um leite vegetal não vai dar a mesma textura que um leite de vaca, não vai dar a mesma textura no alimento, né, aquela cremosidade. Se você for consumir o leite vegetal, né, no lugar do leite de vaca, já vai com o pensamento de que não vai ser uma substituição. Porque leite é leite. Leite materno, leite de vaca, leite dos animais. Aquele leite vendido como vegetal não é bem um leite, é uma bebida vegetal, né? Bom, gente, a próxima pergunta é: meu bebê se curou antes do primeiro ano. Você já fez o teste nela? Sim, eu fiz o teste de acordo com a gastropediatra indicou, né?
ela tinha consulta com a gastro a cada 3 meses. Então, ela teve a primeira consulta, que foi o diagnóstico, né, com 5 meses. Depois, a próxima consulta foi com 8 meses. Aí depois ela pediu pra eu não consumir nada com leite, né, pra continuar assim mesmo, porque ela ia ter a volta com 11 meses. Mas aí antes dela fazer 11 meses e ter a consulta, eu já tinha consumido leite. E eu vi que tinha feito mal pra ela. Ela teve um pequeno sangramento de novo e bastante dor abdominal. Aí eu parei com o leite de novo. Daí com 1 ano e 3 meses ela teria outra consulta, né? Mas aí um pouco antes da consulta, eu já comecei a consumir leite. 1 mês antes da consulta eu comecei a consumir leite de novo pra ver se faria mal pra ela. E não fez o mal pra ela mais. Comecei devagar, né? Então eu fiz de acordo com o que ela tinha me falado e eu vi que não tava fazendo mal pra ela mais. Era só pra eu ter consumido leite, mas aí eu aproveitei e dei pra ela provar algumas coisas que eu fazia assado também. E eu vi já que ela não tava mais tendo sintomas. Então eu cheguei lá na pediatra no dia da consulta e falei, olha, faz 2 semanas que eu tô dando coisa pra ela com leite e ela não teve sintoma nenhum, nem de dor, e nem de intestino solto, e nem de sangramento, não teve nada. Então eles deram alta pra ela. Então assim, eu ainda estou observando ela, né? Porque faz 1 mês praticamente que ela teve alta. Então eu ainda estou observando, porque pode sim acontecer alguma coisa ou outra dela ter voltado a ter sintoma, né? Porque é muito recente, né, ainda. Mas eu tento evitar. Eu tento evitar ao máximo dela consumir leite, né? Oi, gente. A bateria da minha câmera acabou. Por isso que eu estou aqui em outro cenário, com outra roupa já. E assim, vou tentar falar nessa altura porque tá todo mundo dormindo nesse horário que eu tô gravando. Bom, faltou responder algumas perguntas ontem e eu vi que tinha aqui 2 que são parecidas, eu vou colocar aqui pra vocês. Tá escrito aqui, o que ela come em um dia? Eu acredito que seja durante o dia ou hoje em dia, né? E teve outra pergunta que foi parecida, que foi do Facebook, que é, qual é a alimentação que você faz pra ela? Muito importante. Então eu vou colocar essas 2 perguntas assim como parecidas, né? Vou responder pra vocês. O que ela come, na verdade quando ela teve diagnóstico, né, foi mais a minha alimentação que teve que mudar, né, porque ela só era amamentada. Mas quando foi a introdução alimentar, não teve grande dificuldade, porque o leite ele não é introduzido já ainda nessa fase, né, e ela não tomava fórmula também. Então pra ela foi fácil, normal. Foi frutas, normal, né, com a introdução alimentar ela comeu frutas, né, durante um tempo, e depois introduziu a comida salgada. E foi só comidinha mesmo, arroz, feijão, os legumes, vegetais, verduras, carne, né? Então não teve grande dificuldade pra ela não. Agora, né, que ela tem 1 ano e 5 meses, e eu encontro um pouco de dificuldade assim, pra dar alguma coisa a mais pra ela, né? Mas eu prefiro evitar ficar dando coisas com leite pra ela, porque ela teve alta faz pouco tempo, né? E assim, eu não sei se pode apresentar algum sintoma mais pra frente, eu tenho um pouco de medo ainda, né? Um pouco de receio de ficar dando sempre, todo dia, coisa com leite. Então, como já é um costume dela não consumir, eu não fico dando todo dia, mas eu também não deixo de dar pra, não sei, pra ela não acostumar de novo sem o leite, sabe? Mas é isso, o que a gente tá acostumado já a fazer com ela é dar frutas no café da manhã, ou eu faço sempre uma panqueca, né, de banana, uma panqueca de aveia, uma panqueca tipo pão de queijo, sabe? Então, é isso, basicamente isso. O que ela come é isso. Eu evito, né, dar coisas com leite pra ela, mas ela pode consumir já. Mas pra quem é APLV ainda e não pode consumir o leite, eu acho que não tem necessidade de introduzir o leite se a pessoa não conhece o leite, né? Agora, acho que a grande dificuldade é pra mãe, que já consumia, né, o leite, vai ter que parar agora. Eu acho que essa é a grande dificuldade na verdade, né? Tem mais uma pergunta aqui. Qual fórmula infantil você usa? Então, como eu falei já pra vocês aqui, eu não usava fórmula, mas com 6 meses mais ou menos, eu tive que comprar uma fórmula pra ela. A fórmula que eu comprei foi a fórmula de soja, acho que da Pitamil. Eu conversei com a pediatra antes, ela tinha comentado comigo que alguns bebês APLV também podem ser alérgicos à proteína de soja. Então, tenta conversar com a sua pediatra antes, tá? Mas enfim, eu comprei a fórmula de soja nessa época e ela não consumiu. Ela não aceitou, assim, de primeiro, assim, sabe, a fórmula. Ela não quis nem na mamadeira, nem na colher, nem em nenhum lugar. Mas a fórmula ficou aqui em casa e eu, de vez em quando, tentava dar na mamadeira pra ela. Aí ela tomava um pouquinho, começou com 20 ml, depois foi com 30. E aí ela foi tomando, assim, até acabar a lata. Mas, assim, a lata durou muito tempo aqui em casa, porque ela não tomava todo dia, não era uma frequência, assim, porque ela é amamentada ainda, né?
Então a fórmula ela ficou assim como um backup só, sabe? Mas a fórmula que eu usei foi essa, Aptamil de soja, né? Mas mais uma vez eu falo pra vocês, gente, não é uma indicação. Conversa com o pediatra primeiro, se você sabe que seu filho não é alérgico à proteína da soja também, porque muitos da PLV também têm alergia à soja, né? Então conversa com o pediatra primeiro, tá? Antes de introduzir qualquer fórmula pro seu bebê. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Não tem mais perguntas, foram essas perguntas mesmo que me enviaram lá no Instagram. Mas pra fechar aqui o vídeo pra vocês, então é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa seu like no vídeo, se inscrevam aqui no canal. E pra quem ficou até agora, eu queria agradecer muito a vocês que ficam até o final do vídeo e aos novos inscritos, né? Porque eu comecei com 0 inscritos, então cada novo inscrito é muito importante pra mim. Eu agradeço muito de coração pra vocês, muito obrigada. Então, é isso, até o próximo vídeo. E pra quem ficou aqui, gente, eu vou mostrar o meu look pra vocês, porque como eu falei, eu tô com a voz até grossa aqui, porque eu acabei de acordar, né? E eu vou mostrar meu look pra vocês, gente, olha só. Bem básico, de quem acabou de acordar, né? Então, é isso, gente, até o próximo vídeo. Se você chegou até aqui e viu esse look maravilhoso, deixa aqui nos comentários algo sobre o vídeo e no final do comentário você coloca look maravilhoso, que eu vou entender o deboche. Tá bom, gente? Então é isso e até o próximo vídeo, gente. Tchau!